Tappy é um órfão solitário e falido que sai para a escola um dia sem saber que essa é a última vez que verá seus pais. Ele é adotado por seu avô bilionário pouco depois e logo descobre que seus pais foram isekai por um inimigo desconhecido porque sua mãe era uma sucessora do império de seu avô. Ele decide descobrir quem os isekai e se vingar. No entanto, o destino o coloca frente a 4 vilões que querem sua Magnum. 2 meses após a morte de seus pais, ele vai prestar suas homenagens ao túmulo deles, onde lhes conta sobre seu plano de se mudar para a casa de seu avô, já que acabou de ser adotado. Alguns momentos depois, enquanto ele observa a paisagem, de repente percebe alguns caras em um carro perseguindo uma senhora em uma carruagem. Então, ele imediatamente sobe em sua bicicleta e os segue. A gangue logo alcança a carruagem e começa a atacá-la, tentando pará-los. Enquanto eles fazem isso, Teppei os alcança, surpreendendo a jovem no carro, que se pergunta quem ele é. O idiota age como um valentão diante dela e se aproxima para enfrentar a gangue. Eles tentam acertá-lo com um bastão, mas ele desvia e consegue entrar no carro deles. Os gangsters o agarram imediatamente e, ao ver isso, a jovem fica preocupada, mas o mordomo dela não dá a mínima para ele. No entanto, ele desvia de repente e atinge o veículo da gangue com a carruagem, empurrando-os contra a grade de proteção. Um dos gangsters fica irritado e começa a atirar na carruagem, assustando a jovem. Ao ver isso, Teppei se solta do aperto de um dos gangsters e tenta atacar o que está com a arma, mas acalma-se quando o cara de repente aponta o cano da arma para ele. Enquanto ele se prepara para ser escalado, o mordomo da jovem, Alfred, rapidamente vem em seu resgate enquanto luta com um deles. Uma das rodas da carruagem se solta de repente, e a jovem quase cai do penhasco ao lado da estrada. Mas Teppei rapidamente salta para segurá-la, surpreendendo-a. No entanto, a carruagem colide ainda mais com os guardrails, empurrando ambos para fora do penhasco, mas Teppei segura-se a ela enquanto caem. Alguns minutos depois, eles aterrissam em uma floresta, mas a jovem desmaia enquanto Teppei se pergunta como sobreviveram àquela queda. O idiota Cult observa a garota deitada inconsciente ao lado dele e aproveita a oportunidade para apertar um pouco os seios dela. Sim, rapaz, ela logo recupera a consciência e se apresenta como Charlotte. Eles voltam para a estrada e quando ela se afasta dele para encontrar seu mordomo, ela lhe dá um beijo como recompensa por salvá-la, surpreendendo-o. Após ela partir, ele de repente se lembra que tem um lugar para ir e rapidamente sai. Em seguida, ele aparece na mansão do avô, parecendo o filho pródigo, e os guardas não o deixam entrar. Não importa como ele tente se explicar, eles acham que ele é apenas um daqueles mendigos buscando ajuda financeira. No entanto, Ishan, seu avô, logo aparece e diz aos guardas para deixá-lo entrar. Ao encontrar seu avô, Teppei pergunta se é verdade que seus pais não morreram em um acidente, e ele confirma. Ishan pergunta o que ele fará depois de encontrar o assassino, e ele responde que se vingará, levando Ishin a perguntar o que acontecerá depois disso. Ele então diz a Teppei que alguém também virá atrás dele para se vingar e pergunta se ele acha que seus pais desejavam que ele tivesse uma vida de ódio e tristeza sem fim. Mas Teppei responde perguntando se ele não está triste com a morte de sua filha, e Ishin diz a ele que ainda o tem enquanto se afasta. A empregada diz a seu pai que ele tem que trocar de roupa, já que ele vai encontrar os convidados, fazendo Ishin perguntar por que ele chegou tão tarde parecendo um porco. Ele responde que estava salvando alguém, surpreendendo-o. Ishin ri de excitação e diz que ele não precisa trocar de roupa, já que se sujou por uma boa ação. Ishin logo entra no salão e se dirige aos seus convidados, apresentando Teppei, que se tornará o sucessor do grupo Arima, chocando. Ishin revela com orgulho por que Teppei parece desgastado e quando pergunta a Teppei quem ele salvou, ele responde que é Charlotte, deixando-o ainda mais orgulhoso, dizendo-lhe que ele tinha salvo uma princesa, chocando-o. Depois, Teppei pergunta ao avô sobre o anúncio louco que fez anteriormente, dizendo que apenas aceitou ser adotado porque queria vingança. Ishin responde que ele terá sua vingança, pois haverá pessoas que não aprovarão que ele se torne seu sucessor, e ele realiza o evento para descobrir quem são essas pessoas. Teppei não entende o que ele quer dizer, e o Tim diz a ele que sua filha, a mãe de Teppei, era a sucessora legítima. Ele então diz a Teppei que ele precisa formar alianças primeiro, e se familiarizar com as pessoas que se aproximam dele antes que o inimigo faça um movimento. Após isso, enquanto muitos convidados o cumprimentam, tentando ganhar seu favor, Vincent aparece e se apresenta. Ele logo se retira até Teppei voltar, exausto dos muitos cumprimentos. Ele conversa com a empregada e de repente nota uma mulher estranha do lado de fora praticando esgrima, então pega rapidamente sua espada e sai para encontrá-la. Ao chegar até ela, ele a aplaude e diz que sempre quis competir com uma esgrimista. Ela imediatamente se torna agressiva e avança contra ele, tentando atacá-lo, mas ele se desvia e logo iniciam uma sessão de sparring, cada um habilidosamente trocando golpes. Vincent e Ishan os encontram nisso, e Ishan apresenta a senhora como Sylvia, sua noiva, chocando-o.
Você está falando sério? Mais tarde no caminho de volta, Teppei, já exausto, adormece nos suaves travesseiros de sua empregada. E depois de um tempo, eles chegam ao destino, que será o novo lar de Teppei, e ele fica chocado ao ver o tamanho, já que ele sempre viveu em uma cabana. Ishin vai embora e a empregada de Teppei, chamada Yu, leva-o para dentro da mansão. Ele fica chocado ao ver a quantidade de criadas à sua disposição e Yu lhe mostra o seu quarto antes de se afastar dele. Sozinho no quarto, ele salta em uma cama grande, mas se pergunta por que ela tem um telhado. Ele pensa em como salvou Charlotte mais cedo naquele dia, em sua sessão de treinos com Sylvia, e então chama Ryuko para conversar com ela. Ele pergunta se escolher parceiros sem conhecê-los antes é algo normal para os ricos, e ela diz que não sabe, mas que apenas sabe que seu avô considerou tanto ele quanto Sylvia antes de emparelhá-los. No entanto, Teppei diz a ela que não conhece muito sobre a personalidade dela, fazendo você perguntar se isso realmente importa. Ele diz a ela que no que diz respeito a casar, importa, e afirma ainda que percebeu tristeza nela mais cedo enquanto treinava com ela. Em seguida, ele pergunta se pode rejeitá-la, e Yu diz que cabe a ele decidir se aproveita a oportunidade ou não, o que o faz suplicar. No dia seguinte, ele acorda, e enquanto suas empregadas cuidam dele, expondo seu Magnum em 4K, ele fica envergonhado e rapidamente esconde sua grande arma. Logo se prepara para a escola, e fica chocado ao ver um carro já esperando por ele No caminho, ele se sente exausto, já que tudo isso é novo para ele. E enquanto conversa com Yu, uma bicicleta passa e ele imediatamente sugere ir de bicicleta para a escola, pois essa era sua vida quando estava nas trincheiras. Yu se opõe a isso, dizendo que ele pode cair, e ele diz a ela que é muito bom nisso. Mas ela insiste que eles não podem permitir isso, então ele sugere que uma bicicleta que não pode cair poderia ser feita sob medida para ele. Eles chegam à escola e Teppei não consegue acreditar que está frequentando a maior academia para ricos no Japão. Quando ele desce do carro, outros alunos começam imediatamente a falar sobre ele e se reúnem ao seu redor, deixando-o envergonhado, então ele foge na frente deles. Após correr por um tempo, ele esbarra em uma garota chamada Seka, e ambos caem no chão. Mas como isso não é um K-drama, ela fica brava com ele e pergunta se ele é cego. Ele pede desculpas, e ao notar a contusão na testa dele, ela se levanta e o chama de idiota por baixar a guarda assim. Suas duas amigas feias vêm fazer uma apresentação desnecessária, revelando que ela é a presidente do clube social, mas o idiota culto está ocupado comparando quão limpas estão suas calcinhas. Eles logo descobrem que ele acabou de se transferir para a escola deles, e Sekai percebe que é por isso que ele não lhe parece familiar. Ela se apresenta e pergunta se o nome dela soa familiar, mas Teppei não faz ideia de quem ela é. Logo eles partem, e Yu chega para levá-lo ao escritório do diretor, que age como um idiota com sua equipe ao vê-lo apenas porque seu avô recentemente doou uma grande quantia de dinheiro para a escola. Mais tarde na aula, Teppei se sente péssimo com a atenção que tem recebido de todos. Enquanto ele se pergunta se pode lidar com isso, um idiota chamado Nezu vem se apresentar. Mas antes que o idiota consiga criar qualquer laço com ele, os outros estudantes entram em fila e começam a lutar para se apresentar. Enquanto isso, quando Charlotte passa, ela percebe a multidão e, curiosa, verifica para descobrir o que está acontecendo. Ela vê Teppei e fica empolgada, então ela se aproxima por trás dele e cobre seu rosto, pedindo para ele adivinhar quem é. Mas ele não está para brincadeiras bobas. Ela logo se revela, e ele descobre que é Charlotte. Ela imediatamente o abraça com seu enorme navio, causando-o a ficar em uma posição suspeita com ela. Vou gozar. Enquanto isso, Sylvia reúne a coragem para vir dizer olá ao seu noivo, apenas para descobrir que ela está prestes a se casar com um culto. Após isso, Saika descobre que Teppei é da família Oima, então ela fica furiosa e planeja tornar a vida dele miserável na escola, sendo a presidente do clube social. Depois, Teppei encontra Charlotte no telhado e ela lhe fala sobre o clube social. Enquanto conversa com ela, ele vê Sylvia de longe, o que leva Charlotte a perguntar se ele a conhece, e ele revela que ela é sua noiva, desapontando-a. Ele acrescenta que ela deve estar perplexa por tê-los visto em uma posição comprometedora mais cedo, e Charlotte sugere que ele vá se reconciliar com ela. Ela instantaneamente o agarra e o leva ao clube de esgrima para encontrar Sylvia, que está praticando no momento. Ele observa que ela não está lutando com todo o seu potencial e especula que ela se sente solitária, já que não há ninguém ali que possa fazer ela mostrar todo o seu potencial. Ao ouvir isso, Charlotte imediatamente chama Sylvia e diz a ela que Teppei disse que quer lutar com ela, chocando-o. Ele tenta negar, mas Charlotte piora a situação, levando Sylvia a desafiá-lo para um duelo. Alguns minutos depois, Teppei se veste e está pronto para lutar com ela. Enquanto isso, Seka e suas amigas ficam sabendo do duelo e vêm imediatamente assisti-los. Assim que o apito soa, Sylvia o derrota em 2 segundos, empolgando Seka, que já esperava a derrota de Teppei. Mas Sylvia se recusa a contar isso, dizendo que lutar em sua área de especialização não é uma vantagem com a qual ela está satisfeita.
Ela então diz para ele esquecer as regras de esgrima e sugere que lutem em suas respectivas disciplinas, ao que ele imediatamente concorda. Yu de repente aparece com a espada especial de Teppei, e Sylvia decide não usar um capacete já que Teppei também não está. Ela diz que a primeira pessoa a acertar vence, e Teppei imediatamente adota a postura de saque rápido, uma técnica onde o portador rapidamente tira sua espada da bainha e a coloca de volta após o golpe. Vendo isso, Sylvia pensa sobre o golpe final que ele usou na noite anterior e fica divertida ao imaginar que a luta terminará num instante. O jogo logo começa e os dois avançam um contra o outro em uma velocidade incrível, cada um desferindo um golpe simultaneamente, mas o SUS perdedor havia mirado para cortar seus melões. Ele admite que ela venceu, dizendo que ela foi mais rápida, e então estendeu um aperto de mão, sugerindo que se tornem amigos e se conheçam antes de decidir se querem se casar. Ela aceita e Charlotte vem abraçá-los, mas Sekka sai com raiva. Andando como um boneco, Charlotte tenta dar uma olhada na longa arma de Teppei, mas ele tenta esconder isso dela. Ele de repente cai enquanto luta com ela, e Charlotte senta-se em cima dele, pronta para montar seu cavalo. Vendo isso, Sylvia fica irritada, mas Charlotte não fica e começa a montá-lo, deixando-a ainda mais irritada. No dia seguinte, a caminho da escola, Teppei pergunta a Yu sobre o clube social, dizendo-lhe que Sylvia também recomendou que ele se juntasse, e Yu diz-lhe que o clube é onde os alunos mais destacados da escola se reúnem, fazendo-o perder o interesse imediatamente. Mais tarde, ele encontra Charlotte e Sylvia, e elas o levam para a sala do clube social, o que o surpreende ao ver como é magnífico. Charlotte e Sylvia o apresentam e declaram seu apoio a ele. Mas Seika e sua feia. De repente aparece para questionar por que Teppei foi permitido entrar na sala do clube social como um não-membro. Sylvia tenta defendê-lo, mas Seika diz que os padrões para entrar no clube são altos e que ele só pode entrar após rigorosas avaliações. Ela então diz para ele voltar e se juntar depois de ter mudado a si mesmo e aprendido a etiqueta adequada dos ricos, já que ele costumava ser filho de um quebrado sem valor. Esse truque inspira-o e ele fica determinado a aprender os comportamentos dos ricos para mostrar a ela que seu passado não importa. Sakai fala sobre uma festa do clube que acontecerá em uma semana e diz que considerará seu pedido para entrar no clube se ele demonstrar boas maneiras até lá. A partir de então, ele começa a aprender os modos dos ricos, o que inclui como eles bebem, andam e dançam. Alguns dias depois, enquanto pratica dança com Charla, ela percebe um grande objeto debaixo do uniforme dele e se pergunta o que é, sem saber que a sua grande arma também estava aprendendo a dançar. As outras garotas logo chegaram para julgar sua elegância, mas o cara ficou sem dinheiro por muito tempo para aprender os modos dos ricos em uma semana. Eles se perguntam como fazer com que ele aprenda isso, e assim que ele e Sylvia falam sobre suas habilidades de luta, Yu tem uma ideia. Ela diz a ele que já que ele já estudou etiqueta enquanto aprendia artes marciais, ele deveria incorporar elegância ao que já sabe em vez de tentar aprender algo novo. Ele considera isso uma ideia brilhante e aceita fazer exatamente isso. No dia da festa, Teppei se sai extremamente bem. Tanto que todos o elogiam, surpreendendo Sekyong. Mas ela não vai ceder tão facilmente. Na festa, ela o elogia pelas melhorias, e enquanto Charlotte e Nezu pulam de empolgação, ela apresenta outra condição. Ele tem que organizar uma festa incrível nas próximas 2 semanas para realmente se qualificar para entrar no clube, o que o choca. Alguns dias depois, 2 homens feios aparecem com uma bicicleta protótipo que fabricaram com base no seu desejo de ter uma bicicleta que não cai, e ele se pergunta quando fez esse pedido. De repente, ele se lembra de ter falado sobre isso uma vez com Yu, e se vira para ela surpreso, dizendo que estava apenas brincando. Ele é pedido para testar a bicicleta chutando-a, então ele faz isso, e a bicicleta surpreendentemente não cai, mas diz a eles que não quer essa besteira. Depois disso, ele se encontra com Charlotte e Sylvia, que perguntam se ele teve alguma ideia para a festa. Mas ele tristemente diz que seu cérebro de amendoim não consegue pensar em nada, pois ele nunca vai a festas e não tem ideia de como organizar uma. Sylvie fica surpresa e pergunta se ele nunca frequentou nenhuma festa antes, e ele responde que só costumava ir a festas de aniversário e Natal ruins organizadas por fracassados como ele. Ele percebe que Sekka não tem aparecido ultimamente e afirma que ela está negligenciando seu dever como presidente, tentando se entrosar com suas amigas feias. Eles ficam irritados e dizem a ele que Seki é a jovem designer e modelo número 1 de uma grande marca chamada Saint Rose, da qual o pai dela é o presidente, surpreendendo-o com o quão humilde ela é apesar de seu status. Um dos amigos elogia Seki por sua humildade. E enquanto Teppei concorda com isso, ele afirma que a respeitaria mais se ela não estivesse sempre mandando em tudo. Sekka de repente aparece e começa a fazer exatamente o que Teppei acabou de mencionar. Ela chama Nezu para avisá-lo de que ele participará de uma entrevista no dia seguinte, após a apresentação da nova coleção de Saint Rose, já que os entrevistadores querem saber sobre a vida escolar dela através dos amigos da escola. Mais tarde, a caminho, Teppei se pergunta por que Sekka o odeia tanto e conclui que o ódio pode ser por toda a sua família, e não apenas por ele. Ele pergunta a Yu o que ela acha, mas ela diz que não sabe nada sobre isso e sugere que ele pergunte ao avô sobre isso.
Teppei imediatamente ordena ao motorista que siga uma rota e eles vão para o lugar de Ishin. Ao encontrá-lo, Teppei pergunta o que pode ter acontecido entre a família deles e a família de Sekka, para causar tanto ódio por ele, fazendo Ishin dar um suspiro profundo, antes de revelar o que aconteceu. No dia seguinte, Ryu vem entregar uma carta para Teppei em sua classe, e enquanto ele se pergunta como vai entregar isso para Seikai quando ela o odeia tanto, Nezu aparece comportando-se como um idiota que faria qualquer um se perguntar como um imbecil de classe baixa como ele entrou no clube social elegante. Mais tarde naquele dia, Nezu é levado para a enfermaria porque está doente e não pode ajudar Seikai em sua entrevista. Então Teppei se oferece para ir no lugar na esperança de usar essa oportunidade para entregar a ela a carta. Ela fica chocada ao vê-lo enquanto se dirige ao público na apresentação da nova coleção, e após ela lhe pergunta o que ele está fazendo lá. Ele explica a dificuldade de Nezu e que agora precisa substituí-lo. Ela ameaça atrás dele se ele estragar uma entrevista. A entrevista começa alguns minutos depois, e Saika continua batendo em Teppei debaixo da mesa para que ele dê respostas a favor dela, enquanto os entrevistadores o questionam. Perguntam a ele que tipo de impressão ela deixa na escola, e enquanto os dois trocam chutes de Kung Fu debaixo da mesa, Tippett revela que ela está sempre mandando em todos, surpreendendo os entrevistadores. No entanto, ele acrescenta que, embora ela possa ser muito desagradável às vezes, ela leva seu dever muito a sério sem qualquer desejo de ganho pessoal, chocando-a. Ele faz mais elogios sobre ela, deixando-a envergonhada. E depois da entrevista, ela ainda o culpa por trair sua confiança. Ele de repente diz que sabe porque ela odeia tanto a família Arima, chamando sua atenção. No dia anterior, Ishin revelou que a família Arima e Sekka costumavam ser grandes amigos, mas seus laços foram rompidos quando Ishin descobriu que sua esposa estava tendo um caso com o avô de Sekka. Sakai diz a ele que já ouviu essa história de merda muitas vezes e pergunta por que diabos ele está contando de novo. E Teppei responde que ouviu que ela queria vender seus produtos nas lojas de departamento Arima, mas todos foram rejeitados. Ouvindo isso, Sakai fica furiosa e começa a reclamar sobre como o avô dele é o vilão da história, mas Teppei imediatamente entrega a carta que preparou. Ao abri-la, ela fica chocada ao descobrir que seus produtos foram autorizados a acessar as lojas Arima. Ele diz a ela que convenceu seu avô a colocá-lo no comando das lojas e pergunta se ela perdoará sua família agora com esta oferta, chocando-a. Ela imediatamente aceita a oferta, mas diz a ele que isso não significa que ele está agora do seu lado bom, pois ele ainda precisa organizar a super luxuosa festa exigida dele, deixando-o desapontado. No dia seguinte, Charlotte fica animada ao saber sobre a antiga rivalidade que ele acabou de resolver entre sua família e a família de Seika, e o idiota decide soltar algumas citações motivacionais sobre sua nova conquista. No entanto, lembram-lhe sobre a festa que ainda tem que organizar, estragando seu humor. Alguns dias depois, Teppei chega à escola de manhã e Nasu o recebe com sua demonstração de estupidez de costume, perguntando se ele tem algum plano para o próximo feriado, mas ele não lhe dá uma resposta. Nezu continua a importuná-lo, dizendo que quer usar isso para agradecê-lo por substituí-lo na entrevista. E enquanto Teppei não aceitaria seu gesto gentil, ele se oferece para ajudá-lo na festa que ele planeja organizar, imediatamente chamando sua atenção. Nasu sussurra algumas coisas inapropriadas em seus ouvidos sobre ir a um clube cheio de harém durante o próximo feriado, e enquanto os dois perdedores planejam sua visita inapropriada, Charlotte de repente aparece, tendo ouvido eles planejando ir a algum lugar, e pergunta para onde estão indo, chocando-os. Depois, Charlotte encontra Sylvia para obter permissão para sair com Teppei, já que ela é sua noiva. Mas Sylvia diz a ela que não dá a mínima para o que eles fazem juntos, já que ela nem sequer aceitou ser sua noiva ainda. No entanto, mais tarde naquela noite, é revelado que Sylvia estava apenas fingindo, pois age de forma rabugenta enquanto estava com sua família. Seu pai percebe isso e pergunta por que ela não está falando sobre Teppei como de costume, perguntando se eles brigaram. Mas ela responde que não fala sempre sobre ele. Sua irmã mais nova diz para ela parar de mentir, afirmando que ela está sempre falando sobre Teppei sempre que volta da escola, irritando-a. Ela logo se levanta e vai embora. Enquanto isso, Charlotte está tentando escolher um vestido para usar no encontro com Teppei. E durante isso, recebe uma ligação de Sylvia, que abruptamente pede para ela dar um alô a Teppei em seu nome antes de encerrar a chamada. No dia seguinte, Charlotte e Teppei se encontram para o passeio e começam a vagar pela cidade do Japão como fugitivos. Eles chegam a uma loja onde vendem bolinhos, e Teppei sugere que ela experimente, já que ela nunca os comeu antes. Ele oferece os bolinhos a ela. E enquanto os come, ela comenta que são duros por fora, mas tão macios por dentro. Mais tarde, ela pergunta se o chefe dele faz as bolas para ele, e ele diz que não tem chefe, pois sua mãe faz todas as refeições, o que a diverte. Enquanto andam na roda gigante, ela diz que acha ele fofo, surpreendendo-o. E ele pergunta de onde ela tirou essa conclusão absurda? Ela responde que teve a impressão de que ele ama a mãe pela maneira como falou dela,
e ele afirma que realmente a amou, surpreendendo-a por ele ter dito isso no passado. Ele então revela que sua mãe morreu junto com seu pai, e é por isso que ele está ficando com o avô, surpreendendo-a. No entanto, ela diz a ele para nunca se referir aos seus sentimentos por seus pais como se fosse no passado, pois seus pais viverão para sempre com ele em seu coração. Depois disso, ela pergunta se ele vai se casar com Sylvia, e ele diz que ainda não sabe. No entanto, Charlotte diz a ele que Sylvia é legal e começa a narrar sua história monótona, revelando que perdeu a mãe em um acidente quando era jovem. Ouvindo isso, Teppei diz a Charlotte que costumava pensar que os ricos levavam vidas grandiosas e extravagantes. Mas ele chegou à conclusão de que suas vidas contêm menos liberdade e são mais solitárias em comparação com a vida que ele vivia quando estava quebrado. Mais tarde naquela noite, quando retornam da viagem, Teppei de repente tem um momento eureka com uma ideia de como organizar sua festa. E enquanto ele fala animadamente sobre isso, Charlotte o abraça por trás, pedindo que prometa nunca esquecê-la, surpreendendo-o. Após isso, Teppei conta a cada membro do clube social sobre a festa, e no dia D todos se reúnem na estação de trem, prontos para se divertir como nunca. O idiota então anuncia que reuniu todos para experimentar como os pobres fazem férias e diz que eles vão passar uma noite em um resort de águas termais. Sylvia pergunta por que estão usando uma fonte termal, já que não parece adequado para uma festa, mas ele responde que sentiu que precisava fazer algo extraordinário. Poucos momentos depois, enquanto se preparam para embarcar no trem, os idiotas mimados acham desafiador passar pelo portão da catraca, e Teppei se pergunta o que diabos eles estão fazendo. Yu lhe diz que os idiotas não sabem usar bilhetes, pois nunca compraram um antes. De repente, Seka chega e passa sentindo-se descolado, divertindo os outros tolos. Mas Teppei está decepcionado enquanto se pergunta se esses são os idiotas dos quais o clube social se gaba. Após chegarem ao destino de férias, as meninas são mostradas ao seu quarto, e enquanto os rapazes se dirigem ao deles, Yu segue Teppei, esperando continuar suas funções de empregada pessoal. No entanto, Teppei a interrompe e diz para ela voltar para as outras meninas, mas ela responde que não combina com a classe delas e se sentirá excluída. Ele diz a ela que este é o propósito de sua festa, permitir conversar e rir com conhecidos. Depois, Teppei e seus colegas perdedores fazem uma reunião em seu quarto e o elogiam por ter dado uma festa tão fantástica. Então, Teppei faz uma sugestão travessa de espiar as garotas enquanto elas tomam banho na primavera. Os outros ficam com medo e dizem a ele que isso pode arruinar suas reputações se forem pegos. Mas Teppei diz para deixarem com ele, pois ele vai bolar uma estratégia que fará parecer uma piada, deixando-os animados. Eles recuam. No dia seguinte, enquanto as garotas discutem sobre seu banho, elas suspeitam que os rapazes possam espiá-las e planejam bater em qualquer um que pegarem. Mas Sylvia, atualmente limpando sua espada, sugere que os massacrem, chocando-as enquanto se perguntam por que ela trouxe uma espada para as férias. Eles logo se dirigem para a fonte termal com Sylvia ainda carregando sua espada. Assim que começam a se banhar, engajam em conversas desnecessárias. Enquanto isso, os perdedores apenas imaginam eles se comportando de maneira suspeita uns com os outros, e um deles fica muito interessado em espiar, então corre em direção à seção delas como um idiota, apenas para ser espancado pelas meninas. Os outros caras continuam sem ele e tentam se esgueirar para a fonte termal das meninas. Mas enquanto eles rastejam no chão em direção à seção das meninas, o gorducho feio cai em uma armadilha, deixando Teppei e Nezu. No entanto, Teppei logo percebe que Nezu também caiu na armadilha, deixando apenas ele. Ele decide continuar a missão sozinho, mas inesperadamente pisa em uma armadilha que o lança para o ar. Vendo isso de longe, as garotas pensam que é uma estrela cadente e, enquanto planejam fazer seus desejos conforme o ritual, Teppei de repente vem voando para a fonte termal delas. Após isso, as garotas reúnem os 4 malandros e começam a insultá-los por agirem como porcos. Mas Yu de repente declara para Teppei que ela teria mostrado uma visão 4K de sua trama se ele tivesse pedido, chocando os outros. Sakai diz aos meninos bobos que eles ficarão de joelhos a noite toda. Mas Charlotte sugere que isso anularia o motivo das férias. Então, eles os perdoam e continuam a jogar e festejar antes de se recolherem para dormir. No entanto, no quarto das meninas, elas se envolvem em conversas sem sentido, discutindo como Teppei conseguiu fazer com que todas gostassem dele, e ficam imaginando por quem ele acabará se apaixonando. No dia seguinte, os 2 estúpidos pesquisadores do dia anterior aparecem com um novo design de bicicleta e dizem a ele que adicionaram pernas à bicicleta desta vez para não o enojar. Mas ao ver isso, Teppei os esclarece de 1000 maneiras diferentes sobre o quanto eles são idiotas. Mais tarde na escola, enquanto ele caminha pelo corredor, vê Charlotte à frente e se aproxima sorrateiramente por trás para cobrir o rosto dela para que ela adivinhe quem é. Ao ver isso, Sylvia fica com ciúmes e lembra da conversa que tiveram durante a festa que Teppei organizou. Enquanto Charlotte e seu príncipe encantado brincam juntos quando deveriam estar na aula, Alfred faz uma entrada ao estilo do Homem-Aranha com orçamento baixo.
Ele lhes diz que foi informado de que sempre que perde Charlotte de vista, ela está sempre com Teppei, e ele declara que está pronto para sacrificar sua vida apenas para garantir que sua dama não acabe com um homem feio como Teppei. Charlotte imediatamente se defende, declarando que ama o Pepe, o que desativa o cérebro do velho por 1 minuto. Ele diz a Charlotte para parar de falar besteira, mas ela confessa seu amor por Teppei novamente, deixando-o tão louco que ele começa a persegui-los. Eles conseguem escapar do velho assustador. Teppei logo percebe que Charlotte torceu o tornozelo enquanto corria, então ele rapidamente a carrega e sugere que vão para a enfermaria, pedindo desculpas por ser a causa. Ela diz que não é culpa dele. No entanto, ela pede para ele levá-la para experimentar sua salsicha em Arima Hills, onde ela sempre quis comer. Vários minutos depois, na enfermaria, após tratar a perna dela, um cara feio chamado Hartman faz uma entrada ridícula, fazendo todos se perguntarem quem ele é. Sylvia o reconhece e revela que ele é um magnata dos negócios de Hazeldink, o mesmo país de onde Charlotte é. Ele vai até Charlotte e beija sua mão, deixando-a embaraçada, imaginando como Teppei pode se sentir. Hartman vê Teppei e imediatamente o reconhece como o herdeiro do grupo Arima, chocando-o. Depois revela que é o noivo de Charlotte, surpreendendo a todos. Mais tarde, depois que ele sai, Sylvia pede a Charlotte para explicar a bobagem que Hartman acabou de dizer sobre ser seu noivo, mas ela diz que não é da conta dela. No entanto, Teppei diz a ela que sua promessa de levá-la para Arima Hills ainda está de pé, deixando-a animada. Mais tarde naquela noite, quando Sylvia retorna do banheiro, ela ouve seu pai discutindo informações sensíveis com uma pessoa desconhecida ao telefone e fica chocada com o que ouve. No dia seguinte, ela se encontra com Charlotte na sala do clube social e pergunta a ela sobre isso, afirmando que uma instalação secreta de armas nucleares está sendo construída entre as fronteiras de Hazelrink e Firmish. Mas Charlotte diz que está completamente sem ideia sobre isso. Enquanto discutem isso, percebem que Seca estava ouvindo-os, e ela revela que seu avô lhe contou um pequeno segredo sobre o que tudo isso pode ser. Ela lhes diz que a maioria da mídia já sabe que algo acontecerá em Arima Hills esta noite, e mesmo não tendo todos os detalhes, tem um mau pressentimento sobre isso. No dia seguinte, Charlotte recebe uma mensagem estranha de um suposto Steppe, dizendo-lhe para encontrá-lo em um lugar suspeito naquela noite, o que a deixa animada por finalmente comer a carne dele naquela noite. Mas ela não sabe que alguém está espionando ela. À noite, enquanto Temp faz uma reserva para sua sessão de treino com Charlotte, Hartman o vê quando passa com seu subordinado. Após cumprimentá-lo, ele vai encontrar Ishan. Vincent logo se junta a eles, e eles começam a discutir a instalação de armamento nuclear que um país desconhecido está planejando construir entre suas fronteiras, usando a construção perto do resort como disfarce. O país desconhecido pretende destruir a relação entre Hazelrink e Firmish. Enquanto isso, Charlotte vai para o local que Teppei deu a ela de manhã, mas não o encontra lá. Depois de um tempo, Teppei percebe que ela está tentando contatá-lo e decide retornar a ligação. Quando Charlotte pega o telefone para atender a ligação dele, ocorre um apagão repentino em Arima Hills, assustando-a, e o telefone cai de sua mão. Teppei se questiona por que ela não está atendendo e logo recebe uma mensagem anônima informando que sua amada foi capturada assim como seus pais foram uma vez capturados. As colinas de Orima estão sob ataque. Alguns assassinos invadem o prédio e mantêm todos como reféns. Eles invadem a sala onde Ishin e os outros dois estão realizando uma reunião, surpreendendo-os. Então, de repente, uma senhora aparece e Hartman percebe, chocado, que sua subordinada Josephine é a autora. Ishin imediatamente informa que eles foram capturados, e ela imediatamente liga para o pessoal que monitora Arima Hills, pedindo um relatório de status. Mas eles dizem a ela que não conseguem confirmar a situação, pois os sistemas foram desligados. Ao mesmo tempo, Teppei tenta contatar Charlotte, mas falha, e ele se pergunta como isso está relacionado a ela. 3 assassinos invadem onde Charlotte está e a fazem refém, dizendo que não irão machucá-la se ela cooperar com eles. Um dos assassinos ordena que os outros 2 a amarram, mas os 2 perdedores acham que ele é Suez e se perguntam se estão batendo palmas para ela enquanto está amarrada, desapontando seu líder enquanto se pergunta como acabou na mesma equipe com idiotas. Charlotte pergunta por que eles estão fazendo isso, e o líder responde que eles querem arruinar a reputação de Arima. Ela pergunta se foram eles que a chamaram até ali, mas eles não respondem e garantem que não a machucarão enquanto ela não atrapalhar. Os assassinos trazem um monitor para verificar se as notícias estão relatando a situação em Arima Hills, mas ficam chocados ao ver que a mídia menciona apenas o apagão e nada sobre Arima. Enquanto isso, Seca conseguiu que seu avô removesse a situação de Arima das reportagens na mídia. Os assassinos temem que seus esforços tenham sido em vão, já que a situação não chegou às notícias. Eles também de repente percebem que alguém os contornou e acessou a sala de controle central de fora.
Enquanto isso, TP fica chocado com a habilidade de Yu em operar o computador e se pergunta se as empregadas têm uma descrição de trabalho que ele desconhece. Ela acessa o sistema de vigilância e TP vê seu avô sendo mantido refém, mas o desgraçado só está preocupado com Charlotte. Os assassinos conseguiram retomar o controle e infectá-los com um vírus. Yu diz a ele que isso levaria cerca de 10 minutos para resolver. Mas Tempe não pode esperar tanto tempo e diz a ela que vai para Arima Hills. Ela imediatamente discorda porque é perigoso. No entanto, ele está determinado a ir e é forçado a usar a moto ruim que os pesquisadores estúpidos fizeram para ele. Enquanto ele se prepara para sair, Sylvia aparece e diz que vai com ele, e ele não pode impedi-la. Durante a jornada, eles são emboscados por homens armados em motos, mas Teppei aperta um botão, seguindo as instruções de Yue, que transforma as pernas femininas acopladas da moto em mísseis, derrotando os atacantes. Enquanto isso, Charlotte conversa com seu captor, perguntando por que estão fazendo isso, e ele revela que nasceu em uma família falida e sempre viu Arima Hills como se fosse o paraíso. Ele vê como injusto que algumas pessoas vivam no inferno enquanto outras, como Charlotte, estão no paraíso. Charlotte acha que ele faz algum sentido com sua pequena fala na televisão e diz que pobres e ricos podem chegar a um entendimento mútuo, mas o captor não aceita sua sugestão. Do outro lado, Pepe e Sylvia conseguiram infiltrar-se no edifício e seguem as instruções de Yu para navegar pelas instalações furtivamente enquanto emboscam os inimigos pelo caminho. Eles de repente se deparam com homens fortemente armados que se identificam como a unidade SP de Orima, enviados para ajudá-los a lidar com a situação. Josephine fica mais frustrada quando percebe que nada está saindo conforme o planejado, já que suas atividades continuam censuradas ao público devido à cobertura de um grupo idol que Seikai havia montado para distraí-los. Hartman, que pensa ser James Bond, estupidamente avança contra Josephine, mas a pessoa atira nele sem hesitar. Josephine sorri aliviada e explica aos outros dois que a missão do grupo deles é destruir a reputação do grupo Arima. No entanto, ela admite que perdeu a guerra, mas continua confiante de que terá sucesso com seu plano. Logo ordena que seus homens recuem, mas antes que os idiotas mascarados com Charlotte saiam, informam-na de que uma bomba foi plantada no prédio. A eletricidade é restaurada em Arima Hills e Teppei, e Sylvia chegam à sala de reuniões de Ishin e Vincent. Ninguém está ferido, mas Teppei fica preocupado ao saber, para sua surpresa, que o nosso James Bond de baixo orçamento não conseguiu. Ele sai correndo para procurar Charlotte e mais tarde a encontra na suíte ainda amarrada. Ele a abraça para acalmá-la enquanto ela chora, e ela de repente se lembra de que uma bomba foi plantada no prédio. Então ela conta a Teppei sobre isso, chocando-o, e o detecta chocantemente as múltiplas bombas dentro de Arima Hills. E, enquanto ela se pergunta o que fazer, outro apagão ocorre, colocando Teppei e Sylvia em pânico. Enquanto todos entram em pânico ao descobrirem que há bombas prestes a explodir, com Viu sentindo que é tudo culpa dela, Charlotte, provavelmente sem noção do que as bombas podem fazer, está feliz por estar de mãos dadas com Teppei. Enquanto isso, Sylvia e os outros chegaram à mansão com Yu e seu exército de empregadas hackers, fazendo o possível para controlar a situação. Yu informa ao grupo que o vírus implantado pelos invasores a impede de recuperar o controle do edifício. A única opção viável agora é reformatar os servidores do grupo Arima, embora isso signifique perder os dados da empresa. Apesar das preocupações da empregada com a perda de dados, Ishin instrui você a prosseguir com a reformatação dos servidores. Ele tranquiliza a todos apontando que os dados de backup do grupo Arima estão armazenados com segurança na sua memória e na memória de cada funcionário leal da Arima. Com essa garantia, o grupo prossegue sem temer a perda de dados. A Spnet informa que 3 bombas foram localizadas, a apenas 25 minutos de explodirem. Sylvia se voluntaria para encontrar uma das bombas. Apesar das objeções de Vincent e outros, ela justifica suas ações enfatizando a importância de salvar Charlotte e Teppei. Seika oferece-se para acompanhá-la na busca para que ela não receba todos os créditos sozinha. Enquanto isso, Yu dá a Teppei a responsabilidade de desarmar a última bomba no andar da loja de grife, então ele leva Charlotte, e eles vão direto pra lá. No caminho, encontram 2 idiotas que capturaram Charlotte anteriormente, e eles mostram que ainda são tão estúpidos quanto da última vez. Tempe não está para aturar as baboseiras deles, então ele os derruba enquanto ainda estão tagarelando. Ele e Charlotte logo chegam a uma porta que supostamente os levará aonde devem ir. Mas a porta de correr está fechada e não abre. Teppei pensa em arrombar e faz um movimento digno de Naruto. Mas ele percebe que é apenas um idiota quando ricocheteia ao colidir com ele. Ele continua a ser estúpido ao tentar usar sua espada de madeira contra a persiana metálica, e sua espada fica danificada. Logo conseguem atravessar e continuam correndo o mais rápido possível, mas de repente encontram um cara mascarado que ameaça atirar neles. No entanto, Teppei o derruba antes mesmo que ele perceba o que acabou de acontecer. Sylvia e Seika eventualmente localizam a bomba, mas ficam com outro problema: qual fio cortar para desativá-la? Sakai começa a fazer besteiras, e seu pânico a leva a jogar a bomba pro ar.
Num piscar de olhos, Sylvia corta o fio vermelho enquanto está no ar, desativando a bomba com segurança por sorte. Tempe e Charlotte logo encontram a última bomba com apenas 10 segundos restantes. Como não há mais nada a fazer, ele corre para o banheiro e joga a bomba no duto de lixo, onde explode sem causar vítimas, já que os dutos do prédio são construídos para suportar terremotos. Agora que todas as bombas foram desativadas, Ishin parabeniza a todos pelo trabalho em equipe ao salvar Arima Hills. Charlotte, Teppei, Sylvia e Sekai se encontram do lado de fora com alívio. Sylvia declara que Hartman não sobreviveu, e Charlotte lhes diz que, embora nunca estivesse apaixonada por ele, subitamente se apaixonou por causa de seu sacrifício. Logo chega um motorista em uma limusine branca para levar Charlotte para casa, mas ela fica surpresa por não ser Alfred. No entanto, o motorista diz a ela que não contaram a Alfred sobre a situação para que ele não se preocupasse. Ela se despede dos outros e sai com o carro. No caminho, é revelado que o motorista é Hartman, que se pensava estar morto. Ishin, Yu e Vincent chegam a Arima Hills para se encontrarem com os outros. Ishin compartilha com todos que uma carruagem pegará Charlotte em breve, confundindo-os, já que acabaram de vê-la ser levada em uma limusine. Eles percebem que Charlotte foi sequestrada, devastando o espírito de Tepp. Simultaneamente, a limusine de Charlotte para de repente, e Josephine entra surpreendendo-a. Charlotte percebe que Hartman foi seu motorista o tempo todo, causando medo nela. Josephine imediatamente a seda enquanto a levam embora. De volta à mansão dos Aichen, o grupo de detetives não certificados revisa as filmagens de segurança que mostram Hartman e Josephine colocando a inconsciente Charlotte em um avião. Fica claro que a morte de Hartman foi uma farsa e que ele agora é um inimigo indo para Hazelrink. Os adultos informam Teppei e as meninas que a situação se tornou um incidente internacional e, como resultado, não são permitidos intervir. Isso deixa Teppei num estado de depressão, sentindo-se impotente. Ele se lembra do pedido de Charlotte para não esquecê-la, passando o dia seguinte na escola sem vida, recordando seus momentos com ela e faltando às aulas para ficar sozinho. Enquanto isso, a amarrada Charlotte recupera a consciência em um trem para Hazelrink com Hartman. Ele confessa ser a mente por trás dos eventos em Arima Hills, com a intenção de desgraçar Ishin globalmente. Ele deixa Charlotte aos cuidados dos dois captores de Arima Hills e, surpreendentemente, ela desfruta do privilégio da enorme melancia enquanto a tratam mais como uma convidada do que como uma prisioneira. Enquanto isso, Yu recebe um relatório sobre Charlotte estar detida no Grand Hassler and Royal Train, e ela e Sylvia se perguntam como Teppei reagirá a essa informação. De volta à escola, Teppei encontra Seika, que está irritada por ele ser um perdedor e está muito deprimida para fazer qualquer coisa. Ela o incentiva a agir e o beija, lembrando-o do homem por quem se apaixonou. Mas quem liga? Sylvia também chega e diz a Seika que viu o que ela fez ali. Ela dá um tapa no idiota para trazê-lo de volta à realidade, expressando sua decepção com seu comportamento e dizendo que ele não é o homem que ela conhece. Depois, Yue visita Teppei em seu quarto, e enquanto ele evita olhar para ela, pensando que ela está prestes a repreendê-lo também, ela o conforta, deixando-o descansar a cabeça em seu busto. Ela diz a ele que todos se preocupam com Charlotte tanto quanto ele, e ainda há esperança de que eles consigam resgatá-la. Tippett pede a ela mais informações sobre o paradeiro de Charlotte, e então solicita aproveitar um pouco mais do seu colo. No trem, Hartman e Josephine passam algum tempo ficando suspeitos enquanto Josephine brinca consigo mesma. Ela sugere que eles congelem Charlotte, mas Hartman se opõe a isso, insistindo que ainda podem usá-la, o que deixa Josephine com ciúmes. Hartman se levanta para sair, e Josephine tenta fazê-lo ficar com ela, mostrando-lhe todo o seu enredo, mas o cara sabe quando manter seu Magnum nas calças, deixando-a desapontada. Em casa, Sylvia informa seu pai que planeja ir para Fermish para interceptar o trem que está com Charlotte, e ele concorda relutantemente. De volta ao trem, enquanto Charlotte toma um banho, Josephine entra no chuveiro e causa dor a ela apertando firmemente suas bazucas, ameaçando-a enquanto enfatiza que não estão brincando aqui. No entanto, Charlotte retruca, afirmando que não vai fugir nem ceder, frustrando ainda mais Josephine. Josephine retorna para Hartman e eles antecipam a chegada dos heróis que acreditam virão resgatar Charlotte. Enquanto isso, na mansão de Teppei, ele está deprimido ao olhar para uma foto de seus pais e faz uma promessa a eles de que irá resgatar Charlotte. Ele decide visitar Ishin para contar sobre sua intenção de ir para Fermish salvar Charlotte. E Ishin responde que estava esperando que ele fizesse isso. Ele diz a Teppei para abrir o pacote diante dele, e quando o faz, vê pela primeira vez na sua vida quebrada uma quantia de 1 milhão de ienes em dinheiro, chocando-o. Seu avô ensina algumas lições financeiras que aprendeu com Elon Musk e lhe dá uma katana para reforçar seus pontos, deixando os produtores deste anime ainda confusos sobre como ambos reais. Motivado pelo discurso inspirador de Ishin, Teppei sai imediatamente. Yu aparece após Teppei partir com uma expressão triste no rosto, e Ishin percebe que ela se apaixonou por seu neto, então a abraça para consolá-la.
No aeroporto, enquanto Teppei se prepara para embarcar no avião particular que seu avô lhe providenciou, Seika está emocionada e pergunta o que ele teria feito se ela fosse a sequestrada. Mas antes que ele possa responder, ela lhe dá um abraço forte, com lágrimas nos olhos, pois está preocupada com ele. Enquanto se afasta, ele diz a ela que teria feito o mesmo por ela se estivesse no lugar de Charlev, agradando-a. No trem, Charlotte está ocupada aproveitando seu tempo com seus captores, enquanto Josephine informa a Hardman que os heróis de Arima receberam informações sobre o trem, e ele diz a ela que eles morderam a isca. Teppei e Yu chegam a Firmish e, enquanto conversam com Sylvia, Vincent os encontra para informá-los sobre uma festa para celebrar sua chegada esta noite. Mais tarde à noite, enquanto outros participam da festa, Pepe e Sylvia passam algum tempo sozinhos lá fora, e ele pergunta a ela no que seu pai está pensando ao organizar uma festa em um momento tão difícil. Ela lhe diz que ele faz isso para reunir as pessoas sem discriminar seu status. Ela então mostra a ele a foto de sua mãe em um pingente, divertindo-o. Eles decidem ter outra luta de treino, e durante isso, Sylvia conta a ele sobre sua resolução de lutar por seu país e o encoraja a fazer o mesmo pelo país dele. Ela vence o duelo e lhe diz que está cancelando o noivado deles, pois não suporta casar com alguém fraco como ele que perdeu para ela 2 vezes. Ela de repente o beija quando ele menos espera e assegura a ele que eles vão salvar Charlotte juntos. No dia seguinte, enquanto o trem continua sua jornada para Hazelrink, Sylvia usa um telecomunicador para se comunicar com o trem, ordenando que parem, mas eles a ignoram. Então ela ordena que sua equipe persiga o trem. Uma motocicleta não identificada começa a perseguir também, e achando que Teppei chegou, Hartman ordena que seus homens acelerem o trem. Charlotte descobre isso e imediatamente corre para fora de sua cabine em direção à frente do trem, pensando que Teppei veio por ela. Mas ela fica desapontada quando o piloto acaba por ser Alfred. Ele pula no trem e imediatamente nocauteia os 2 caras que atiravam nele. Isso fazia parte do plano, para que Teppei pudesse ter a oportunidade de pular no trem sem que ninguém percebesse. Josephine ordena aos seus homens que capturem Charlotte, e quando Topper aparece, ela empurra Charlotte para ele e ameaça atirar nos 2. Enquanto ela tenta puxar o gatilho, Hartman atira nela. Teppei fica chocado com o fato de ele ser capaz de fazer isso com sua camarada, e ele narra como isso em uma vez o humilhou como batedor de carteiras quando ele era jovem. Ele acrescenta que seu plano de tomar tudo de Ishin estava prestes a ser bem sucedido, mas foi quando Teppei apareceu. Teppei de repente usa alguns movimentos de jiu-jitsu e derrota os homens de Hartman num piscar de olhos. Hartman atira nele, mas ele rapidamente o empurra, desviando a bala. Charlotte fica assustada e perde o equilíbrio, quase caindo do trem, mas Teppei repete a cena do início, segurando rapidamente a mão dela. Ele consegue puxá-la de volta para dentro do trem, mas é baleado por Hartman e cai do trem. Charlotte fica triste, e depois que Hartman corta sua corda, ela implora para que ele trate Josephine, afirmando que realmente o ama e acredita nele. Mas ele se recusa e diz a Charlotte para salvá-la sozinha. Charlotte imediatamente a carrega, e Hartman a provoca perguntando se esta é a primeira vez que ela carrega algo pesado. Ela diz que quer salvar Josephine por causa de Teppei, a pessoa em quem ela mais acredita, se ele faria o mesmo por ela. Enquanto isso, Teppei acorda em uma bicicleta em movimento, e ao ver Sylvia e Alfred, que aparentemente salvaram sua vida, ele se surpreende por não ter acordado no inferno. Ele pergunta sobre Charlotte, e o velho senhor super energético diz que ela está na primeira carruagem com Hartman, então Sylvia diz para ele acelerar. Mas ele responde que isso será impossível com 3 pessoas na bicicleta. Eles param para decidir quem ficará fora através de pedra, papel, tesoura, e acaba que Alfred terá que pegar o próximo táxi para casa. Enquanto Charlotte pensa em como salvar Josephine, seus 2 capturadores que viraram amigos oferecem ajuda, revelando que ambos foram para a escola de medicina. Teppei e Sylvia continuam a perseguir o trem, e à medida que se aproximam, os watchdogs de Hartman começam a atirar neles. Teppei sai voando da moto para dentro do trem, deixando Sylvia continuar a pilotar, e vai direto para o primeiro vagão onde Hartman e Charlotte estão. Ele corta o segundo vagão com sua katana, deixando os 3 apenas no vagão. Hartman ameaça atirar nele, mas Teppei se refere ao incidente que aconteceu entre Hartman e seu avô. Ele diz a ele que Exum nunca teve a intenção de humilhá-lo, mas acreditava nele e só queria que ele se tornasse algo melhor. Essas palavras começam a afetar Hartman, e ele fica irritado, dizendo para Teppei parar com esse lixo. Teppei continua seu discurso estilo TED, dando-lhe citações motivacionais que aprendeu no Reddit, mas o cara não está acreditando nessa baboseira. Então ele explode uma parte do vagão e revela que foi ele quem matou os pais dele, chocando-o.
No entanto, Teppei escolhe perdoá-lo, dizendo que seus pais viverão em seu coração. Hartman tenta atirar nele novamente, mas ele se move rapidamente e acerta a arma da mão dele. Ele diz a Hartman para se levantar e viver novamente, mas o cara é um cabeça dura que ainda acha que tudo está prestes a acabar. Então Tenpai o soca de volta à realidade. O trem logo explode, e Tenpai rapidamente salta com Charlotte, enquanto Hartman consegue pular para fora. Tenpai e Charlotte começam a cair do céu, mas antes que possam alcançar o chão, Sylvia felizmente os pega, e Alfred consegue pegar Hartman também, pensando que é sua princesa. No entanto, quando percebe que pegou Hartman em vez disso, ele faz um arremesso de 3 pontos da ponte para o mar. Após isso, Teppei finalmente retorna à escola e se reencontra com as 4 garotas. Hartman volta a ficar com Josephine. Fim. Quem você acha que Teppei deveria casar dentre as 4 garotas? Comente abaixo. Se você gostou deste resumo, dê um like neste vídeo, inscreva-se neste canal e ative o sino de notificações para mais resumos como este. Nos vemos no próximo.